Fala, gurizada, como é que vocês estão? Francesco Trader aqui. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre estratégias discricionárias. Sobre estratégias não, na verdade uma estratégia. Hoje eu vou ensinar para vocês uma estratégia discricionária que eu estou aplicando. Eu me desafiei aí recentemente a realizar testes em todas as mesas de trade, né, onde elas te dão um capital para que você opere. Normalmente elas te cobram uma tarifa para que você faça um teste, né, para verificar se você tem ali, opera de acordo com o que eles querem. E eles passam alguns parâmetros, né? Algumas tu tem que ganhar um valor X e não pode perder um valor Y. E aí tem algumas tem um limite diário de loss, outras têm meta de gain, enfim. Cada uma tem suas regras, eu peguei algumas principais ali e fui me desafiar, ver se eu realmente entraria nessas prop trades. E eu comecei a operar, eu fiz pelo replay de mercado, né? Eu não fiquei operando, porque normalmente eu não fico na frente da tela operando durante o dia. Quem já me conhece sabe que eu opero apenas pelos meus robôs, né? Eu sou um trader objetivo, mas eu fiz esse desafio a mim. E nesse desafio eu apliquei o meu operacional para trades discricionários, né? Eu me obriguei a fazer apenas operações discricionárias, já que não se é recomendado tentar entrar nessas mesas de trade via robô. Por quê? Porque normalmente robô a gente não tem um controle, né? A gente acaba não controlando ali, em alguns momentos de mercado ele pode performar mal. E aí, nesses momentos acaba que você vai ser desclassificado do período de teste ali, ou vai ser desclassificado da mesa por conta do drawdown. Então não tem como operar de maneira objetiva ou com robôs, tem que ser mais uma maneira discricionária, onde você vai ter um drawdown mais reduzido e consegue controlar ali, principalmente tamanho de lote, naquelas operações que tu tem mais fé, tu aumenta um pouquinho mais a mão, né, bota mais lotes, aquelas operações que tu tem um pouco mais de receio, tu vai mais leve. Beleza? Mas eu vou ensinar para vocês aqui uma estratégia das que eu usei. Eu usei principalmente duas estratégias ali, que são bastante discricionárias, mas eu vou mostrar aqui para vocês terem uma noção. Eu não vou ficar mostrando trade a trade que eu fiz, vou mostrar principalmente como é que eu fiz essas tomadas de decisões e essa estratégia que foi muito lucrativa. Essa estratégia, basicamente ela, né, fez com que eu chegasse ali muito rapidamente a atingir a meta que precisaria praticamente para todas as casas de prop trade, né? Lembrando que o teste que eu fiz sempre foi com volume mínimo, a maioria delas te permite operar com até 5 contratos, e eu cheguei na meta operando com no máximo 2 contratos, tá? No máximo 3, na verdade. Em algumas operações ali eu chegava a bater 3 contratos. Não precisei usar do volume máximo para bater a meta, que é financeira. Bom, bora pro gráfico, eu vou mostrar para vocês essa estratégia que funciona para índice, dólar e ações. Bom, a gente está aqui agora no gráfico do mini índice, né? Índice hoje subindo, feriado americano. Já fizemos alguns trades hoje, né? Nossos robozinhos hoje estão performando muito bem, pegaram bem essa subida. Mas enfim, não é isso que eu quero mostrar para vocês. Pegando aqui o dia de hoje, vamos ver se hoje teria dado algum trade. Lembrando, gente, eu não costumo estudar muito o gráfico antes e principalmente de preparar aulas assim. Eu olhei rapidamente aqui os últimos dias, até separei alguns trades dos últimos dias, mas eu não tenho esse costume, esse hábito de ficar procurando, né, aqueles padrões perfeitos para mostrar, justamente porque o mercado ele não é assim, né? O mercado não funciona assim. Ele vai te dar diversos padrões ali que são, né, duvidosos, e aí tu tem que tomar a tua decisão naquele momento. E é para isso e é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Bom, como é que funciona essa estratégia de trade que eu estou mostrando para vocês aqui? Ela funciona por quebra de padrões. Quando eu tenho um mercado subindo, ele tem um padrãozinho, ele faz ali uma linha de tendência, eu espero essa quebra dessa linha de tendência. Assim que o mercado quebra essa linha de tendência, tá, eu vou buscar um ponto ali de venda. O mercado está em alta, está subindo. Quando ele quebrou a linha de tendência, eu vou procurar uma venda. E aí, quem já me conhece vai dizer, poxa, Francesco, mas tu sempre diz para operar a favor da tendência. Sim, quando a gente opera de maneira objetiva, sim. De uma maneira discricionária, eu consigo aí achar momentos onde a quebra de tendência vai me fornecer ali um stop curto, um alvo longo. Então é nestes momentos que a gente vai aí conseguir pegar os excelentes movimentos de mercado e conseguir bater a meta. Então normalmente a gente vai ter um stop pequeno
e um alvo um pouco maior, beleza? Lembrando, eu sempre bati parciais, tá? Aqui nós vamos trabalhar com parcial, tá? Sempre que eu opero de uma maneira discricionária, subjetiva, eu trabalho usando parciais. Eu faço muito isso em swing trade, mas aqui o foco é day trade. Se a gente pegar lá no nosso curso, que está disponível aqui no canal do YouTube, a gente já sabe que aqui tem uma bandeirinha, né? E aqui teria um padrão de continuação de tendência, né? Na quebra. Mas é isso aqui que eu quero, ó. Justamente isso aqui que eu quero, ó. Fez uma bandeirinha, o que acontece? Eu tenho um padrãozinho aqui. Não é isso aqui que eu estou procurando, tá? Exatamente nesta aula. Só que ficou um padrão muito bonito, eu não queria deixar de mostrar para vocês aqui isso aqui, ó. E eu vi agora, tá? Bandeirinha, fez o candle aqui, ó. Entrada no candle. Uma pena que não tinha volume neste candle aqui especificamente, né? Poderia atrapalhar a nossa entrada. Mas não é isso aqui que nós vamos olhar hoje. O que eu quero aqui, ó? Linha de tendência, tá? A linha de tendência ela não precisa ser perfeita, tá? Porque não precisa ser certinha, que a gente pode pegar a partir desse primeiro, pode pegar a partir daqui. Eu quero um padrão de movimento de mercado, tá? Não precisa ser a linha de tendência tradicional, aquela que a gente sempre busca. Eu quero um padrão, quando o mercado monta um padrão. E eu quero a quebra desse padrão. Então aqui eu tenho um padrãozinho, que ele formou nestes candles aqui. Eu selecionei estes candles aqui, ele montou um padrãozinho. Tá? Vê que ele bate aqui, sobe, tá numa tendência de alta. E aí ele rompe esse padrão. Ó, ele rompeu esse padrão nesse candle aqui. Tá? Deixa eu pegar meu point fix aqui que é melhor para mostrar para vocês. Ó. Nesse candle aqui, ele rompe o nosso padrão. Então, o que eu faço? O que eu tenho feito? Eu coloco uma venda aqui, no rompimento da mínima, esperando o quê? Que ele venha buscar essa mínima aqui, tá? Que seria o próximo suporte, tá? Com o stop colocado aqui em cima. Essa operação a gente teria estopado. Ok? Vida que segue, faz parte estopar, a gente vai estopar, tá? Por isso que eu não fico procurando padrões perfeitos, porque aí o trader cria uma expectativa que não tem stop, que aquele padrão funciona magicamente, e não é isso que acontece, né? Não é isso que a gente tem no nosso dia a dia dentro do mercado. Vamos lá. Vamos pegar aqui no dia 16. Aqui a gente tem outro padrão, ó. Aqui eu já deixei marcadinho. Mercado caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo. Aqui ele para de cair e faz esse candle de alta aqui. Show! Aqui ele quebrou o nosso padrão, né? Tinha um padrão de queda. Eu tracei uma linha aqui. Ele quebrou essa linha, rompeu essa linha. Então eu tenho uma compra na máxima dele. Aqui. Ele não rompe a máxima, volta, testa a linha e arma esse candle aqui. Quem assistiu minhas aulas sabe que isso aqui é compra, né? Ele veio, tocou na linha, negou aqui, ó. Pode ver que o mercado rejeita aqui, ó, a venda, né? Entra batendo, comprando aqui. Ele testa a mínima do dia. O mercado volta batendo, comprando. O volume aqui, ó, mais alto que o volume anterior. Só não é mais alto que esse volume deste candle aqui. Que esse candle aqui, vamos ver o horário dele. 10h20. Candle próximo à abertura da NYSE. Tá? Então, candle com bom volume. Rejeitou a venda. Entra comprando. Qual é que era o stop desse candle aqui? 280 pontos, mais ou menos. 270. Então, a gente batia um alvo 270, 1 para 1. E nós ia buscar esse topinho aqui, ó. Esse topinho aqui seria nosso alvo, que daria aqui 720, 750 pontos de alvo. Tá? Com mais 250 daria ali seus 1.000, 1.100 pontos divididos em 2 lotes, 500 pontos de gain. Tá? Então, pensando com a mão cheia, né? Entendeu na conta aqui? Eu bato uma parcial de 250. Beleza, botei 250 pontos no bolso. Faço a outra, o final com 750. Soma as duas, dá 1.000 pontos. Mas como eu estou com 2 contratos, ou 4, ou 10, enfim, né, vamos dividir isso por 2, eu fico com 500 pontos, que dá ali mais ou menos 2 para 1.
Tá? Então é isso sempre que eu vou buscar. Olha aqui, ó. Aqui achei outro quebra de padrão, ó. Ele monta um retângulo aqui. Eu gosto de buscar o retângulo entre sombras e fechamentos, tá? Eu não gosto de pegar só sombra, tá? Porque só sombra fica... Então, entre onde o ponto que tem mais sombras e fechamentos é o ponto que eu gosto de pegar. Então, a gente tem um retângulo aqui. Curtinho, mas é um retângulo. O mercado lateralizou. Ok? Tem um retângulo. Fez esse candle aqui. Eu tenho uma venda aqui embaixo. Ó. Rompeu o retângulo. Né? Rompe com volume e tal. Tem uma venda aqui. O stop lá em cima. Eu tenho stop aqui de 330, 350 pontos. Aqui teria estopado, né? Teria estopado ali. Teria estopado. Mas depois o mercado segue caindo. Mas teríamos aqui mais um movimento. Vamos lá. Vamos buscar mais coisas aqui. Aqui a gente tem outro retângulozinho, né? Um rompimento aqui, ó, desse retângulo. Ó, gosto de pegar aqui, ó, que pegue ali entre fechamentos e sombras, né? Não pode ter muito fechamento fora da tua linha. Então eu gosto de fazer mais ou menos assim. Isso aqui é bastante discricionário, tá, gente? É o que eu digo. Se eu te ensinar as minhas estratégias objetivas, tu com certeza vai identificar exatamente os mesmos pontos do que eu. Corretamente, tá? Todos os pontos que eu identificar nas minhas estratégias objetivas, tu também vai identificar porque são objetivas. Cumpridas as regras, e as regras são objetivas, tem compra ou tem venda. Isso aqui é uma leitura discricionária, tá? Então, eu posso enxergar alguns movimentos e outro analista, outro trader, ou vocês, né? Ou você aí consegue enxergar outra coisa, tá? Para mim, eu enxergo aqui um retângulo, ok? Ah, Fred, se tu botou aí só para pegar esse trade, cara, esse trade acho que nem deu gain, tá? Eu acho que nem deu gain. Porque olha só, eu tenho aqui, ó, 330 pontos mais ou menos, ele deu 1 para 1 e voltou, tá? Acho que ele não estopa. Será que ele estopa aqui? Vamos ver. Não, acho que ele não estopa. Ah, estopa depois, tá? Então ele estopa. Então ele dá 1 para 1, nem um super trade para fazer qualquer coisa. É mais um trade. Deu 1 para 1. Depois que tu fez 1 para 1, pode botar o stop no zero? Pode. Por exemplo, aqui, ó. Entrei na operação aqui, tá? Entrei comprado aqui, no rompimento desse candle aqui. Ok? O mercado foi, fez esse pivô aqui, ó. Volta aqui no mercado. Sobe. Vem, faz o pivô e rompe o pivô para subir. O que eu faço nesse momento aqui? Eu pego o meu stop. Onde é que estava o meu stop loss? Meu stop loss estava aqui. Eu tiro o meu stop daqui e passo ele para cá. Meu stop já está aqui. Ou seja, bati aqui parcial, né? Botei 300 pontos no bolso e já ajustei meu stop para cá. Que eu fico com um stop mais curtinho aqui, ó. Um stop de 150 pontos. Então, se ele voltar e me estopar, que acontece depois aqui, eu ainda consegui ficar com 150 pontos no bolso. E assim a gente vai indo. Ó, aqui, ó. O mercadinho fez um padrãozinho de alta, uma linha de tendência, quebrou a linha de tendência aqui, e aqui a gente tomou um stop, né? Que veio na nossa cara. Quebrou aqui, deu a entrada, chegou a romper a mínima, depois volta e sobe tudo. Aqui teria sido um stop. Aqui não chega a montar nenhum padrão. Ó, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Esse movimento de alta aqui, né? Esses movimentos de mais fortes são muito legais de fazer isso. Porque normalmente ele vai buscar uma correção, né? Então, ó, esses movimentos mais íngremes é bem legal. Aqui tem uma sombra, né? Tem um movimento forte aqui por algum motivo, das 9h30, algum dado, alguma notícia que saiu aqui relevante. Né? O mercado estoura para baixo, vai lá em cima, volta tudo de novo e fica onde estava, só estopa a galera toda. E aí a gente tem neste candle aqui o rompimento dessa tendênciazinha. Então tem uma venda aqui
Meu stop aqui em cima. E aí eu tenho o alvo aqui, ó. Quantos pontos aqui? 300 pontos. Bateu 300. Vamos procurar o que aqui? Tem que procurar um fundo aqui relevante que tenha, né? Podia ser esse fundo aqui, ó. Buscar esse fundo aqui. Né? Que daria aqui, ó. 1000 pontos. 1000 pontos, tá? Então a gente bate uma parcial com 300, pega mais 1000, 1.300 pontos, dividido por 2, 650 pontos, tá? Num tradezinho. Normalmente as operações vão dar isso, entre somadas as duas operações, né? Somada a parcial ali. Francesco, posso não fazer a parcial para pegar o alvo maior? Pode. Mas aí acontece que tu vai mais vezes, né? Porque nem sempre o mercado está se movimentando tão bem. Nem sempre o mercado vai se movimentar 700, 800 pontos na tua direção. Às vezes no meio do caminho ali vai ter uma abertura do Ibovespa, vai ter uma abertura da NYSE, vai ter um dado, e aí o mercado vira, né? E aí acaba que um trade ali que deu certo. Pega um trade que deu 400, 500 pontos, é um trade que deu certo. Ninguém pode dizer que esse trade não deu certo. E aí tu pega um trade vencedor e acaba saindo no stop, tá? E saindo no loss. Quando a gente opera com robôs, né, uma maneira mais objetiva, que é a forma que eu opero, aí realmente, né, quando a gente bota uma parcial, a gente está alterando a estratégia e alterando os resultados dela. Então a gente tem que ir para a matemática, para a estatística, verificar se isso pode ser feito ou não. Normalmente, o que acontece? Eu sempre encaro como, se eu coloco uma parcial numa estratégia objetiva, eu encaro isso como uma outra estratégia, tá? Porque vai ter resultados completamente diferentes, tá? Então a parcial ela altera muito. Aqui eu recomendo muito a parcial porque ela te dá tranquilidade, tá? Para tu segurar a operação, porque é uma dificuldade que a maioria dos traders tem. Eu bato muito nessa tecla durante meus treinamentos. Então a gente tem aqui, bateu a parcial, já fica mais confortável de segurar no trade, tá? E aí já dá para segurar. Não tem estatística para te dizer desse operacional aqui. O que eu posso te dizer é que mês de maio eu passaria operando este operacional e mais outro, né? Basicamente, além de outras técnicas que eu usei, mas basicamente esse aqui mais um que eu vou ensinar numa próxima aula, eu fui aprovado, né? Teria sido aprovado em praticamente todas as mesas de prop trading que existem aí hoje no mercado, tá? Aqui mais um, ó, mais um padrãozinho aqui, ó, ele foi formando aqui, ó, as sombras aqui relevantes, bateu aqui, minha compra tá aqui em cima, nesse candle veio e pegou, tá? E aí que a gente tem um stop aqui de 240 pontos e ele anda 600, 900 pontos. Onde é que estaria o meu alvo aqui? Cara, eu bateria aqui uma parcial independente de 1 para 1 aqui nessa região, tá? Nesse topinho aqui. Então, daria 1 para 1 mais ou menos 240, 250 pontos. E aí eu ia fazer aqui eu ia fazer diferente, aqui eu ia fazer uma projeção, ó. Porque ele é um pivô desse movimento de alta. Então eu projetaria aqui o 100% aqui, fica muito próximo disso aqui. Eu ia projetar 1,6. Caraca. Gente, eu juro pra vocês que eu não fiz nada disso aqui antes, tá? Eu não faço isso para aulas. Eu teria colocado meu alvo aqui no 161, tá? Será que teria pego? Acho que não. Porque se eu botar certinho aqui, ele vai mais para cima. Ó, não teria pego, ó. Não teria pego. Teria chegado muito perto. A partir do momento que ele passa o 100% aqui, o que tu pode fazer? Vem trazendo stop candle a candle. Ó. Bateu 100%, rompeu 100%, eu pego meu stop e trago para cá. O fundo desse candle aqui. Tá? Aí fechou outro candle, trago o stop para cá. Fechou outro candle, eu trago o stop para cá. Fechou outro candle, trago o stop para cá. Fechou aqui, eu trago o stop aqui, teria estopado aqui. Teria pego aí uns 650 pontos, tá? É isso que eu teria feito aqui. Provavelmente eu fiz, tá? Provavelmente eu acabei fazendo esse aqui é mês de junho. Eu fiz o replay de mercado no mês de maio. Eu disse, Francesco, mas passar no replay de mercado é fácil.
Galera, eu me desafiei, tá? Eu não fiz isso para mostrar para ninguém. Eu me desafiei. Então era uma coisa para mim. Qual a vantagem de eu me enganar? Né? Não teria vantagem nenhuma me enganar. Ah, mas o emocional é muito fácil em replay de mercado. Não tenho mais problema com o emocional. Se eu tiver que segurar um trade de 1.200, 1.500 pontos, eu seguro. Eu não tenho mais esse problema. Eu não vivo mais essa dificuldade de segurar. Eu fiz trades de 2.000 pontos mais de 2.000 pontos índice. Tá? Então eu não tenho essa dificuldade mais. Isso é algo já superado, porque eu já opero dessa forma há muito tempo. Muito tempo eu opero estratégias de tendência que tem alvos longos desde 2019, final ali de 2019, eu opero estratégias assim. Né? Lá naquela época, as 3 estratégias que eu operava tinham alvos de 500, 600, 780 pontos. O que era muito, né? Olhando que o índice ali estava na casa dos 670 mil pontos. Hoje minhas estratégias têm alvos ali normalmente de 700, 800, 1.200, 1.500 pontos. Às vezes a gente pega mais de 2.000 pontos com alguns setups, tá? Enfim, gurizada, acho que mostrei bastante exemplos. É uma estratégia bastante discricionária, tá? A gente vai procurar quebra de padrões de movimento no mercado. Toda vez que o mercado quebrar um padrão de movimento e houver interesse de preferência, tá? A gente acaba entrando ali posicionado na operação contrária. Tá? É uma estratégia que realmente a gente vai pegar alvos bastante longos, né? 700, 1.000, 1.200 pontos. E sempre vai procurar um suporte ou uma resistência para fazer a parcial ou também o alvo. Tá? A parcial a gente pode buscar ali um suporte, uma resistência mais próximo, um suporte, uma resistência mais fraco. Tá? Eu não boto médias. Eles vão dizer, pô, Francisco, mas tu é um trader objetivo que usa indicador técnico, usa média. E aí quando tu vai operar de uma forma discricionária, tu não usa média, tu não usa nada no gráfico, só o volume? Sim, tá? Só o volume eu uso. Eu até, numa das minhas aulas, eu ensinei uma estratégia com o IFR, numa das aulas do curso, tá? Mas eu, Francesco, operando de uma forma discricionária, eu opero com gráfico limpo, só preço e volume, tá? Eu prefiro operar dessa forma, porque eu acho que as informações de média e outros indicadores acabam me atrapalhando, mas isso sou eu, tá? Isso sou eu. Tem traders que usam as médias e performam muito bem mesmo de forma discricionária. Eu, quando opero discricionariamente, prefiro operar assim, gráfico limpo, tá? Então, essa estratégia aqui, cara, dá muito certo, tá? Pode operar no gráfico de 5 minutos, pode operar no gráfico de 15, funciona para ações. Galera que está operando com Black Arrow, quiser operar isso em Forex, operar isso em índices americanos, ou enfim, né? Onde quiser, provavelmente também vai funcionar muito bem, porque é um padrão de mercado muito comum, né? Porque aqui, o que a gente está buscando? A gente está falando de comportamento do mercado. Ou seja, o mercado está andando, está subindo forte. Quando ele quebra, quando ele perde essa força, o que ele vai buscar? Ele vai buscar uma recuperação, né? Buscar um fôlego. Ele vai repousar um pouco. Os compradores cansaram de comprar, né? Já compraram bastante. Então agora vai vir a força vendedora, que é a correção de mercado. Então a gente pega ali, por exemplo, se for uma correção, o 1 para 1 daquele candle que tu entrou, ele já vai ser o suficiente para tu bater uma parcial e te proteger. Então tu já garantiu alguma coisa. E aí se o mercado realmente estiver revertendo ou for fazer um ajuste maior, de um tempo gráfico maior, e aí tu pode ter essa percepção usando 3 gráficos, né, de 3 tempos gráficos diferentes, ou usar 2 tempos gráficos diferentes. Mais uma vez, tá lá na minha aula de fractais, tá? Como fazer isso também foi uma estratégia que eu usei bastante no meu teste ali, sempre olhando para o tempo gráfico maior para tomada de decisão, principalmente de direção que eu ia operar naquele dia. Né? Então, eu buscava um tempo gráfico maior, qual era a direção daquele tempo gráfico e operava com cuidado. Por exemplo, se a minha direção principal nos 60 minutos é para cima, cara, quando eu vou operar nos 15, eu vou tomar muito cuidado nas vendas e vou entrar mais forte nas compras. Tá? Se eu estou operando 5 minutos, eu posso olhar para os 30 minutos, qual é a direção principal dos 30 minutos, ou dos 15 até, mas eu prefiro olhar para os 30, tá? 30 minutos, 5 minutos ali, quando eu uso só 2 tempos gráficos para fazer essa junção. Ok? Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Realmente é uma estratégia que dá bastante resultado. Galera, espero realmente que vocês tenham curtido a aula, tá? Essa aqui é uma estratégia que trago muitos bons resultados para mim e espero que traga para vocês também. Um grande abraço, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu!